Aleluia. Povo amado do Verbo Distrito. Povo maravilhoso, povo selecionado para essa terra. Estamos aqui no nosso complexo, na finalização, e já declarando: obrigado, Senhor, somos gratos, Pai. Somos gratos por esse local, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelos nossos corações alinhados, Senhor, a Ti. Os nossos corações disponíveis, Senhor, para a Tua obra. Oh, Senhor, somos gratos, Senhor, e Te agradecemos de todo o nosso coração. Te agradecemos, Senhor, pelas oportunidades, Senhor, de investirmos a nossa vida, de investirmos o nosso talento, as nossas finanças, Senhor, no Teu reino, através da Tua igreja, através do complexo, Pai. Oh, Senhor, cremos que será fácil, leve e rápido, divinamente extraordinário, Pai. Oh, e somos lançados para cima, Senhor, para que juntos tudo aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas também seja almejada para cima, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós somos abençoados para abençoar. Essa é a nossa vida de prosperidade, porque nós somos abençoados para abençoar o Teu reino, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós cremos e nós sabemos que existe um favor que nos segue todos os dias. Graça e misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos por tudo. Aleluia. Oh, existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz resposta de lugares de onde eu nem imagino. E chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu e você somos. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar. E existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível, traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu e você, nós somos. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar. Você pode declarar isso nessa manhã? Abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar. E você vai declarar: abençoado você é, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar. Abençoado você é, abençoado você é, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde você passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar,
confessar: abençoado eu sou. Você pode fazer essa confissão? Abençoado eu sou. Aleluia. Oh, eu sou abençoado porque este é o meu Deus. Ele é o Pai das luzes. Ele é o Pai de bondade. Ele é o Pai de misericórdia. Ele que nos sustenta. É Ele que nos capacita. Esse é o meu Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Esse é o meu Deus, poderoso, eterno, imortal, invisível, Deus mais real, e só Ele, a Ele a glória. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus infalível, infalível Deus vitorioso, poderoso, poderoso Deus e majestoso, e só a Ele a glória. Este é o nosso Deus, Deus de bondade e amoroso. Nosso Deus sempre fiel, e Ele é cheio de misericórdia, misericordioso, Deus de bondade. Este é o meu Deus, o Pai das luzes. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus, Deus de milagres. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus, o Pai das luzes. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus, Deus de milagres. Esse é o meu Deus. E Ele prometeu, Ele prometeu. Este é o meu Deus e Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus, o Pai das luzes. Este é o meu Deus.
Oh, aleluia, adora ao Senhor. Oh, Pai, te damos graças por essa manhã. Faça a sua oração de consagração nessa manhã. Você individualmente, pessoalmente, se consagrando a Ele. Sabe, em declarações: eu sou teu, a minha vida é tua, tu és o meu Senhor. Consagração a Ele. Oh, glória. O culto é para Ele, o culto é para o Senhor. Seja exaltado o teu nome, Jesus, nessa manhã. Seja engrandecido o teu nome, Jesus, nessa manhã. Tu és o nosso Senhor, tu és a nossa vida, tu és a nossa razão de viver, a nossa motivação de todos os dias. Tu és o nosso estímulo para viver, para estar de pé, para concluirmos a nossa trajetória terrena, fazendo a tua vontade. Você é o nosso alvo. Você é o nosso alvo, Jesus. Tu és a nossa vida. Tu és o sabor da vida, Jesus. Você dá sabor à vida, Jesus Cristo. Te rendemos graças por teu cuidado. Obrigado. Obrigado. Você está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Te rendemos graças por você viver em nós e no meio de nós. Te damos graças. Te rendemos graças em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Grupo Louvor abençoado, obrigado. Daqui a pouco a gente retorna. Amém? Não venha dizer que eu estou parecendo com o Valdico Soriano, que aí a gente vai conversar no gabinete. O Valdico Soriano era um cantor que existia aqui, os mais velhos aqui já conhecem, sabem. Amém? Aí alguém pode dizer: mas que presépio é esse de óculos escuros ministrando? É só para dizer algo, gente. Nós estamos num momento construindo a visão. Isso significa dizer que a visão vai ficar mais clara para você. Amém? Os seus olhos serão abertos. Que visão? A visão do reino. Amém? Construindo a visão, é preciso construir a visão. O reino de Deus tem uma visão e a gente precisa se assenhorar dessa visão, para a gente saber para onde vai. Amém? E também seguir o planejamento dele, o planejamento do reino. Então eu vou tirar o óculos. Isso significa dizer que hoje pela manhã vai ficar mais claro para você a visão do reino. Amém? Vai ficar mais claro para você. Se existe algo nebuloso, algo que ainda não foi esclarecido, eu creio que o Espírito Santo vai fazer isso comigo e com você. E a gente trata de coisas aqui que o Espírito traz para que realmente a construção da visão do reino seja edificada em mim, edificada em você, porque fazemos parte do reino. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não só libertou, como também nos transportou. Ele nos tirou e nos colocou no lugar adverso. Que lugar adverso é esse? O reino. Você faz parte do reino, você é do reino de Deus. Você foi transportado para esse reino. Você vivia e eu debaixo de uma influência das trevas. Mas Ele nos libertou dessa influência. E o lindo é que Ele não só libertou, Ele nos transportou. Tirou de um lugar para outro lugar. Agora você está num ambiente do reino. Agora você está influenciado pela atmosfera do reino. Porque você faz parte do reino de Deus. Todos que nasceram de novo. Então é importante que a gente conheça as coisas do reino. É importante que a gente abra o coração e a nossa mente para conhecer como esse reino se move. Qual o sentimento do coração desse rei? Porque é um reino. E ele quer transmitir para nós, em momentos como esse, o sentimento do coração dele. Que nós precisamos absorver, tendo o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, é o nosso rei. E quando temos contato com Ele, quando temos comunhão com Ele, nós vamos absorvendo esse sentimento do coração de Cristo. E aí a gente vai ficando mais parecido com Ele. A Bíblia diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória, na própria imagem do Filho de Deus. Eu não sei se você entende isso. Sabe, a cada dia a gente está ficando mais parecido com o Filho de Deus, porque Ele é o modelo. É de glória em glória que você vai se parecendo mais em palavras, em atitudes
Como? Comunhão com o Espírito Santo. Amém? Que é o Espírito de Cristo. Quando a Bíblia fala Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito Santo, é o mesmo Espírito. É o Espírito Santo. Amém? E quando a gente absorve o sentimento do coração de Deus, a gente fica mais parecido com Ele. Em procedimento, em atitude, sabe, em motivação do coração. Porque a gente sabe que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Então, quando Deus trabalha vendo o coração, aí a gente vai ter muitas surpresas com pessoas. Amém? Porque talvez a gente tenha olhando a aparência das pessoas, e aí a gente cria um conceito pela aparência. Mas Deus, que conhece o coração, tem o conceito acertado, e às vezes aquela pessoa desponta que você nem estava esperando. Que aquela pessoa despontasse, se destacasse daquele jeito, que Deus a promovesse de tal forma que todos reconhecem. Só podia ter sido Deus na vida dessa pessoa. É porque Deus vê o coração. Deus trabalha com o seu coração, meu irmão. Deus não trabalha com a nossa aparência. Deus vê o coração, vê o que está lá, vê a motivação correta. E se não tem motivação correta, Ele trabalha para ajustar. Amém? Aquilo que a gente se pega diferente da palavra, a palavra traz luz e denuncia para nós aquela área que está fora da palavra. Isso não é para jogar a gente fora, isso não é para tornar a gente descartável, é para ajustar, é uma ajuda quando a luz da palavra chega e identifica algo em nós que está fora do padrão. Quando Deus faz isso, quando a palavra faz isso, é para quê? Para que a gente seja ajustado, para que a gente seja transformado, para que a gente se torne perfeito. O perfeito na Bíblia se torne maduro, uma pessoa madura. Então Deus trabalha para isso, Ele vai trabalhar com a sua palavra. Sabe, e no Construindo a Visão desse mês, nós vamos trabalhar sobre um coração inteiro, um coração completo. Como eu falei, Deus vê o coração. E nós vamos ver uma passagem que até o pastor Sami ministrou ontem aqui sobre Amazias. A Bíblia diz que ele fez o que era reto ao Senhor, mas não com inteireza de coração. Olha que interessante. E eu tinha visto isso há muitos anos, eu lia sobre isso. Eu vi o meu pastor João Roberto pregando sobre isso. E que coisa interessante isso, né? Fez o que era reto, mas o seu coração não esteve inteiro, completo. Essa é a avaliação da Bíblia com relação a Amazias. E ele deu um toque ontem aqui, pastor Sami. E a gente vai para esse texto, tá certo? Para a gente descobrir pepitas de ouro. Isso vai acrescentar a sua vida e a minha vida. Eu tenho gerado muita expectativa para esse Construindo a Visão de cada mês. E eu sei que está construindo algo em nós. Aleluia, que vai te levar para um lugar mais alto em Deus. Então, 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1. Tem coisa muito importante nessa manhã, e eu oro a Deus para que eu possa passar aquilo que está no meu coração para você. Eu sei que vai abençoar a sua vida, porque o primeiro a ser afetado fui eu, quando Ele me trouxe isso. Então fica conectado, não deixa nada atrapalhar, nada concorrer com o que você veio fazer. Veja, versículo 25, capítulo 25, ou melhor, 2 Crônicas, versículo 1. Diz: era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Versículo 2: fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Amém? Veja, essa palavra inteireza significa, ele fez o que era para fazer, ele fez o que era reto, ele fez o que era para fazer, porém o coração não estava pleno, completo, fechado com a visão, completo com o propósito, com as diretrizes de Deus. Havia uma lacuna. Há algo incompleto, a gente pode dizer que há uma lacuna ali. Você enche um copo de água, totalmente, ele está completo. Concorda? Mas se você enche pela metade, tem uma lacuna. Então diz aqui que havia uma lacuna no coração dele, apesar que ele fez o que deveria ser feito.
Ele fez algo reto no seu reinado. Mas Deus, observador do coração, sabe, diagnosticou o coração dele. E aqui revela o diagnóstico. Não havia interesse, um coração completo, com a visão, completo com o padrão de Deus, completo com as diretrizes de Deus. Havia uma lacuna. Amém, gente? Aí abre, por favor, 2 Reis, capítulo 14, que vai falar a mesma coisa de 2 Crônicas. Amém? Vai falar sobre Amazias. Eu queria que você acompanhasse. Acompanha para você pegar o fio da meada. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 14, versículo 1, diz assim. Todos abriram? É saudável abrir a Bíblia. Para crente é saudável se familiarizar com a Bíblia. Se não é a Bíblia de papel, abre o teu tablet, alguma coisa que você utiliza. Mas é importante que você abra, que você confira, isso é saudável. Então o capítulo 14 de 2 Reis diz assim: no segundo ano de Jeoás, filhos de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor. A mesma coisa que está lá diagnosticada em 2 Crônicas. Amém, gente? Agora, aqui tem um detalhe a mais do que em 2 Crônicas. E isso traz luz para a gente começar a entender a falta de interesse do coração dele. Porque Deus diagnosticou falta de interesse, uma lacuna. Ele fez não com o coração completo. Aqui traz uma nota, um esclarecimento que a gente vai caminhando para chegar num lugar, tá certo, gente? Ele diz aqui, olha, ele fez o que era reto ao Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Aqui traz algo, não é? Aqui a Bíblia apresenta uma referência. Uma referência que Amazias deveria ter. A referência seria Davi. E a Bíblia está dizendo que a referência de Amazias quando ele reinou não foi Davi. Aqui traz algo, a importância da referência. A nossa referência é Cristo. A sua referência é Jesus Cristo. E esse lugar de referência para nós não pode ser tomado por outra coisa, embora, não deve ser tomado, embora que possa. A gente pode eleger como referência a nossa alma, o nosso eu, a nossa vontade. E tudo isso tomando o lugar da referência. Fez o que era reto, mas não como Jesus Cristo. Como vocês estão entendendo? Porque a referência é importante. E a referência do crente, do corpo de Cristo, é Cristo. Ele é a referência, ele é o modelo. E aqui está dizendo que ele não fez como Davi, mas apresenta uma outra referência. Ele elegeu uma outra referência e seguiu essa referência, porque eu quero te dizer, aquele a quem você considera como referência, é esse que vai te influenciar. O mundo tem referência. E a gente sabe bem. Por isso que a gente seguiu o curso do mundo. Porque elegeu a referência do mundo. Mas agora nós estamos no reino. Aí tem uma referência, Jesus Cristo. E se Ele é referência para mim e para você, verdadeiramente no dia a dia, na vida prática, nós recebemos da influência dEle. E isso é importante para que a gente compreenda a visão do reino e siga a visão e se submeta a ela. Ele elegeu uma outra referência, diz, fez, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Aí parece, não é, gente, que coisa, era pai dele. E por ser pai, seria uma grande referência, quantos concordam?
Amém? E não há nada de mal, e eu creio que o filho deve eleger o pai como referência, verdade. Mas o meu pai não pode tomar o lugar de Cristo como referência. A Bíblia está dizendo, ele fez não como Davi, mas ele fez como seu pai Joás. E aí a gente vai olhar para Joás, porque aqui a gente está descobrindo pepitas de ouro. Se a Bíblia revela que ele não fez como Davi, mas como seu pai, isso me dá uma nota, isso começa a me revelar o porquê a Bíblia está dizendo que ele não fez com inteireza de coração. Foi por causa da referência que ele elegeu para receber influência. O pai dele tinha sido o rei anterior, e que mal há nisso, em pegar algumas coisas do líder anterior. Que mal há nisso? Mas nós vamos ver aqui. Abre, por favor, 2 Reis, capítulo 12, versículo 1. A gente está descobrindo coisas, amém? E eu creio que isso vai fundamentar o teu coração. E o Espírito Santo vai além do que eu estou falando, tratando o seu coração e meu coração, para um coração inteiro, completo, naquilo que a gente faz para o Senhor. Que Deus não olhe para o nosso coração e faça um diagnóstico. Fez o que era reto, mas não com inteireza de coração. Eu não quero isso para mim. Eu quero que Ele olhe para mim e diga, fez o que era reto, com um coração completo, com um coração inteiro. E a primeira coisa para você entender um coração inteiro incompleto é a referência que você elege. Aqui tudo tem a ver com a referência. Agora vamos ver o reinado de Joás e vamos descobrir algo. Veja, no capítulo 12, versículo 1 diz assim: no ano 7º de Jeú, começou Joás a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Veja, Amazias também seguia o caminho do pai. Ele fez o que era reto. Amém, gente? Agora veja um detalhe aqui. Tão somente, esse tão somente diz muita coisa. Esse tão somente vai apresentar uma lacuna. Vai apresentar algo que na vida de Amazias o influenciou e tornou o coração dele não completo. Por isso que a Bíblia está dizendo, ele fez não conforme Davi, ele fez conforme seu pai. E uma lacuna se apresentou. E a lacuna é essa aqui: tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Um detalhe, no reinado de Joás, seu pai, que foi o diferencial para que Amazias fosse encontrado com falta de inteireza do coração. Porque está dizendo, ele fez segundo Joás. Isso me diz que se ele tivesse feito como Davi, o diagnóstico seria diferente. A referência teria sido completo. Agora veja, estava faltando algo aqui no reinado de Joás, o seu pai. As pessoas ainda sacrificavam a ídolos. E no caso, claro, aqui está dizendo que era para ele ter administrado e tirado esses sacrifícios. Concorda? Ele deveria ter agido, ele deveria ter feito algo com isso. Tão somente. Nós podemos estar, sabe, debaixo de uma visão e até balançando a cabeça para ela, mas no coração podemos estar distantes. Tão somente tem uma lacuna lá. Isso tem tudo a ver com referência. Porque eu vou te dizer, se a nossa referência for Cristo, não há lugar para lacunas no coração. Sempre vai haver interesse. Quando Ele é a referência. Eu vou tocar um pontinho depois aí, abençoado para você e para mim. Para a gente não tirar o foco da referência. Porque se eu e você não tirarmos o foco de Cristo, o nosso coração sempre vai ser diagnosticado como inteiro e completo. Não tem como Cristo ser referência e lacuna se apresentar no nosso coração.
Esse tão somente não fez isso, tão somente não fez aquilo, tão somente deixou de fazer. Cristo como referência, e eu disse aqui, tudo, a quem você elege como referência, é dessa referência que você recebe influência. Coisa boa. Então, foi essa falta, essa lacuna. Fez tudo direitinho, mas faltou algo. Uma lacuna se apresentou. E como Amazias o elegeu como referência, isso se perpetuou. Amazias também abraçou a lacuna. Volta lá para 2 Crônicas, capítulo 25. Versículo 14. Não. É, 14, 25, 14. Diz assim: vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou por seus deuses, adorou e lhes queimou incenso. Amém. Amazias, o povo no reinado de Amazias continuou oferecendo. Continuou oferecendo incenso aos ídolos. Deixa eu me ver aqui para ficar mais claro. Isso. Continuou. A lacuna que se apresentou no pai também se apresentou no reinado do filho. O povo continuou oferecendo. Aí eu digo, por que isso aconteceu? Porque Amazias elegeu como referência o pai. E uma lacuna, a mesma lacuna que se apresentou no pai, se apresentou nele. É por isso que a Bíblia fala, não com inteireza de coração, tão somente faltou algo. E Deus diagnosticou como falta de inteireza, de algo completo no coração. Agora veja, isso contamina. A lacuna que possa existir no nosso coração, a respeito de uma visão, de algo que a gente está debaixo, se a gente cria lacunas, isso pode contaminar as outras áreas da nossa vida. Porque ele não agiu com o coração completo a ponto de eliminar aqueles sacrifícios que o pai de Amazias permitiu. Isso também o contaminou. E aí onde está o perigo. Enquanto o povo oferecia, estava tudo bem. Mas a gente percebe aqui, essa lacuna no coração dele fez com que também o rei Amazias fosse influenciado para que ele mesmo oferecesse. E aí tem um alerta para nós, para observarmos se existe alguma lacuna no nosso coração. E se existe alguma lacuna naquilo que fazemos, nas coisas do reino, na visão que eu estou debaixo, eu preciso descobrir o motivo disso. Eu preciso tratar a causa, porque essa lacuna, primeira coisa que ela nos revela é a referência que elegemos, é a primeira coisa. E se não tratarmos disso, isso vai contaminar as outras áreas da nossa vida. Porque há uma lacuna. Porque não há um coração inteiro, completo. Diz que ele se contaminou. Amém. Está aqui. Trouxe consigo os deuses, depois de uma matança, depois de uma guerra vencida. E ele ofereceu o local. Ele ofereceu o sacrifício, adorou. Amém, gente? Veja o que aconteceu com ele. Ele foi contaminado por uma lacuna que ele não tratou. E isso se expandiu para a vida dele. Isso é o alerta que o Espírito dá para mim e para você.
para que observemos o nosso coração e tratemos de lacunas se existir e a gente perceber. Como é que eu vou perceber? Tudo diz respeito à referência. Tudo diz respeito à referência que você elegeu, que eu elegi. Quando a referência é Cristo, lacunas vão ser fáceis de serem detectadas. Fáceis de ser detectadas. Por causa da referência. Porque quando você tem um modelo, você tem uma referência, amém? É como se você estivesse se olhando no espelho. Fica fácil detectar alguma lacuna. Primeira coisa é referência. É quem você elegeu como referência para fazer o que você faz no reino. Para fazer o que eu faço no reino. Qual a minha referência? Quem eu elegi como referência? Isso é importantíssimo. Para que a gente faça as coisas com inteireza de coração, com um coração completo. E quando Deus diagnosticar o nosso coração, Ele vai referendar e dizer: coração completo, coração inteiro. Aleluia. Se isso não é importante para nós, é importante para Deus. Se é importante para Ele, deve ser importante para nós. Aquilo que é importante para Jesus não pode ser algo que a gente conceitue de menos valor ou de valor nenhum. O que é importante para Ele deve ser importante para nós. O que Ele valoriza deve ser o que a gente valoriza. O que Ele ensina deve ser o que a gente aprenda e ensine. Ele é a referência. E aí há um perigo de lacunas na nossa vida, sabe? Que a gente sabe que não está com o coração inteiro naquilo. Apesar de estar debaixo. Apesar de estar ali no meio. Sabe que a gente pode estar no meio de um grupo, no meio do departamento, no meio de uma igreja, mas o coração não está completo. Há lacunas. E a gente vai tratar um pouquinho aqui sobre o que essas lacunas, elas estimulam a eu e você manifestarmos. Tem informações importantes aqui para salvar a nossa vida. Estou trazendo apenas referência bíblica de algo que aconteceu com alguém, que está registrado na palavra, que não é uma invenção de Isaías a ministração de hoje, que não é algo aleatório, alguém viveu isso, e está registrado para o nosso exemplo, porque isso é cuidado de Deus para nós. As coisas foram escritas para o nosso exemplo, para ser exemplo para nós, porque isso é cuidado de amor de Deus. Amém? E aqui tem um cuidado, ele se contamina. Sabe, Deus envia o profeta. Como Deus é amoroso, gente. Deus não desiste de você porque uma lacuna foi estabelecida, manifesta, contaminou você. Ele envia um profeta. E quando ele envia o profeta, é na esperança que aquela lacuna fosse satisfeita. É assim que Deus faz conosco. Veja, ele envia o profeta. Quase quebra o relógio agora, meu Deus. Versículo 15 diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Amazia e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, por que teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Quando a pessoa está contaminada, sabe, das lacunas do coração que não tratou, chega o ponto dela não ouvir mais ninguém, de Deus enviar pessoas para ela, e ela dizer: pare com isso, pare de falar. Porque Amazias, enquanto o profeta falava, ele nem terminou o que ele tinha a dizer a Amazias da parte de Deus. Era um profeta. Ele cortou a conversa. Para. Ele não quis ouvir mais. E isso é um grande perigo se a gente não trata as lacunas que foram esclarecidas para nós na nossa vida. Se a gente continua e continua, não dá atenção ao que você está ouvindo hoje, e se apresentou alguma lacuna que foi identificada, e você está ouvindo a palavra de um profeta hoje, e espero que ninguém aqui esteja dizendo: pare com isso, não quero mais ouvir não. Espero que a gente não esteja nesse nível.
Já ouvi, não quero ouvir. Eu creio que ninguém aqui está nesse nível, mas também nós estamos ouvindo uma palavra para não chegar nesse nível. Isso é cuidado de Deus comigo e com você, para não chegarmos nesse nível de insensatez. Se foi possível com alguém, não ache que não pode ser possível conosco. Não ache que a gente está livre disso. De fato, Deus sabe que a gente não está livre disso. Por isso Ele está nos amando nessa manhã. Com algo que vai deixar você fechado com Ele. Com algo que vai me deixar inteiro com Ele. Ele rejeita a palavra do profeta. E aí uma sentença vem. Amém? Uma sentença se estabelece. A Bíblia diz lá em Provérbios, versículo 29, um homem que muitas vezes repreendido endurece o seu coração, será quebrantado sem que haja cura. Sentença vem. E como é que meu coração endurece? Quando eu ouço a mesma coisa de Deus dizendo, tem uma lacuna aí. A lacuna é essa, a gente ouve e ouve, e ouve e ouve, e ouve e ouve, e sempre fazendo ouvido de mercador. Entra no ouvido, sai no outro. A tendência é endurecer o coração. E um coração endurecido, e aí não sou eu que meço e digo quem está com o coração endurecido, é o próprio Deus. E Ele é o autor de uma sentença. Possa ser que o nosso ministério, o ministério que nós temos, seja sentenciado. Por quê? Porque ouvindo e ouvindo, ouvindo e ouvindo, e continuando com o mesmo coração, deixando a mesma lacuna lá. Até balançamos a cabeça quando ouvimos, reconhecemos, mas depois estamos gofando aquilo que nos alimentou. Você entende o que é gofar? Uma criança, né? Ela toma o leite, aí bota para fora de novo, a gente gofou. E a gente às vezes pode ser que a gente esteja gofando, como criança, aquilo que Deus nos alimenta, aquilo que Deus fala com a gente engole, a gente toma, mas daqui a alguns dias, aí ficamos na mesma condição, pensei agora se alguém tivesse aqui, né? Eu tinha dado um banho nela. Era um banho santo, de saliva santa. Cadeira. Temos que ter o cuidado com essa doença chamada refluxo. Sabe que refluxo é uma doença. Você bota para fora, eu vou falar muito superficialmente. Você bota para fora aquilo que você alimentou e causa inflamação, causa dor. Não podemos fazer isso com a palavra. Ou não devemos, até podemos. Veja, ele gofou aqui a palavra, amém? Começou a resistir já. E Deus não quer que a gente chegue nesse nível. No versículo 27, vamos adiantar aqui, que tem muita coisa. No versículo 27, depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, olha gente, puxa vida, não é? Deixou de seguir ao Senhor. A referência. Mas veja que foi um processo. Não foi uma coisa da noite para o dia, foi durante o seu reinado. Foi durante a sua vida. E isso aqui nos ensina muitas coisas. Eu não sei para você, mas me ensina muita coisa. Me ensina a avaliar meu coração. Me ensina a saber como ele está. Me ensina a sempre ter como referencial Cristo, porque Ele como referencial vai ser fácil identificar lacunas. E se a lacuna for identificada, Isaías vai ter que trabalhar para preencher aquela lacuna. E não ficar empurrando com a barriga. Empurrando. Quando a gente empurra com a barriga aquilo que Deus apresenta para nós, que a gente sabe, eu preciso melhorar nisso. Pode chegar ao final de nós resistirmos totalmente
aquela mesma palavra agora já não encontra lugar em nós. Encontra resistência. E Deus não quer que a gente chegue assim. Porque o final foi deixar de seguir ao Senhor. Amém? Aleluia. Então a gente vê isso aqui na vida de Amazias que a gente pode trazer para nós. Amém? Aleluia. E eu queria falar alguns pontos muito rapidamente, por causa do horário, de algumas coisas que podemos identificar que foram ou são razões para essas lacunas, para não estar com o coração inteiro naquilo que a gente faz, naquilo que a gente está envolvido aqui na igreja, seja onde for, naquilo que a gente faz para o reino. Existem algumas coisas que eu vou falar aqui, pode existir outras, que identificam a infecção. Sabe, é importante, né, a gente ir para o médico, ele identifica a infecção, a causa, e aí o remédio vem. Amém, gente? Para a gente não estar tomando remédio aleatório, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, se automedicando. E às vezes é mais prejudicial do que a própria doença apresentada. Eu vou falar em algumas coisas aqui que pode identificar, e você vai ouvindo, identificar a infecção. Que infecção? Aquilo que causa a eu não estar com o coração inteiro naquilo que eu faço para o Senhor. Vamos lá. O que me levou a não estar completo? É uma pergunta. E aí você reflete. Não estou direcionando para ninguém isso aqui. Amém? Estou apenas falando. E aí você reflete. Eu também. O que me levou a não estar completo naquilo que eu faço hoje? Naquilo que eu abracei do Senhor. Que eu entendi que é o que Ele tem para mim. Uma coisa, atitudes da liderança que desgostou. Desgostou de uma atitude da liderança, coração saiu dali. Coração saiu daquela visão, daquele projeto, daquilo que fazia. Isso pode ser uma causa de uma lacuna se apresentar, não estar com o coração inteiro naquilo onde eu estou envolvido. Pode ser uma atitude da liderança que desgostou. Se sentiu injustiçado em algum momento. Eu fui injustiçado nisso. Eu fui injustiçado naquilo. Isso pode ser uma causa que vai proporcionar uma infecção e criar uma lacuna no nosso coração. Não vai estar inteiro ali. Eu quero te dizer que toda lacuna no nosso coração que não é cuidada pode chegar ao ponto, amém, de resistir à própria palavra de Deus. E isso precisa ser cuidado. Então são alguns pontos que a gente precisa ter cuidado. E a gente sabe muito bem que em relacionamentos humanos isso aqui pode acontecer. Você pode realmente ter sido injustiçado, mas o que você faz quando você é injustiçado por alguém? Você larga tudo do Senhor? Quem é a referência? Quem passou a referência quando a gente faz isso? Quem passou a referência foi a pessoa que cometeu injustiça com a gente. Mas se a referência for Cristo, alguém vai cometer injustiça com a gente, mas a influência que eu vou receber é de Cristo. Eu vou saber me portar diante daquela injustiça feita e não chutar o pau da barraca. Largar, não deixar o coração inteiro, pode até permanecer, mas não faz o que devia. Apenas assiste os outros fazerem, não está com o coração completo. Tudo diz respeito à referência. Na hora que a gente é injustiçado, isso pode mudar a referência para nós. E a gente precisa ter cuidado com isso. A referência precisa ser sempre Cristo. 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 Quando Jesus era ultrajado, olha o exemplo, ele não revidava com o traje. Quando maltratado não fazia ameaças, antes entregava-se àquele que julga retamente. Ele seguiu passos como exemplo para nós. Se ele permanecer como referência, você vai ser ultrajado, mas você vai repetir, e eu também, a reação de Cristo. Quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando eu revido com o traje, com certeza, Jesus naquela hora deixou de ser a referência. Porque quando ele é a referência, meu Deus, você vai copiá-lo.
Então são pontos, né? Eu vou falar bem rápido aqui. Não dá para eu meditar em cada um porque não tem tempo. Mas aqui tinha muita coisa para se falar. Mas eu vou falar rapidamente. Se sentiu injustiçado em algum momento, se achou deixado de lado, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê. Entristeceu-se por suas opiniões não serem acatadas. Isso é motivo para criar uma lacuna. Como se toda opinião nossa devesse ser acatada. Se a gente está assim, a gente precisa mudar. A referência não é Cristo. A referência não está sendo Cristo para nós aí não. A exigência de minha opinião sempre ter que ser aceita. Não tem lei assim não. Se sua opinião não foi aceita no grupo, fica com a opinião que foi aceita como se fosse a sua. Veste a camisa e sua camisa com aquela opinião. Aquela decisão que foi tomada, mesmo que não tenha sido acatado, a sua. Quando Cristo é a referência, a gente vai vestir a camisa da decisão que foi tomada e vai suar aquela camisa. Não vai ficar fazendo picuinha, mimimi, porque a minha opinião não foi aceita. Quando isso acontece, a referência deixou de ser Cristo e passou a ser eu mesmo, a minha vontade. Passou a ser a referência. Porque quando é Cristo, meu irmão, você vai olhar para aquilo, mesmo que sua alma tenha gritado, foi decidido assim, pois eu pego junto. Eu visto a camisa dessa decisão e eu vou suar a camisa, como se fosse a minha opinião aceita. Quando Cristo permanece como referência, essa ação vai se manifestar. Quando essas coisas acontecerem. Não concordou com algumas decisões tomadas pela liderança. Isso pode ser causa de uma infecção e de se levantar uma lacuna no coração. Conversa com a liderança. Não concordou com algumas decisões tomadas. Ressentiu-se por algum erro cometido pelos outros. Isso pode virar uma infecção que vai criar uma lacuna no nosso coração. E o diagnóstico vai vir, não está inteiro. Não está completo. Tudo isso aqui, sabe, se a gente deixar dominar a gente, com certeza a referência é trocada. Cristo deixa de ser lugar de referência. Outra coisa passou a ser, com certeza. O que é que a gente deve fazer? Ei, vamos voltar, dizer, Senhor, me perdoa. Eu elegi como referência nisso aqui eu mesmo, a minha alma. Eu elegi como referência a pessoa que me causou isso, mas eu volto. Você é a minha referência, você é a minha referência. Aí você vai até tomar uma atitude de pedir perdão às pessoas que você precisa pedir perdão naquele momento específico vivido. Você vai ter até coragem de pedir perdão à liderança. Porque quando você coloca Cristo de novo como referência, um impulso novo, uma atitude nova naquele momento, eu estou falando aqui de momentos específicos, vão ser estabelecidas na nossa vida. Eita glória. Se sentiu só no que foi designado para fazer. Estou sozinho, só quem faz sou eu. Faz. A referência é Cristo, e a sua referência não é naquela pessoa que não está fazendo. Lembra, a referência é Cristo. Tudo quanto fizeres, fazei como para o Senhor e não para homens. Quando a gente muda a referência, a gente vai ter uma outra atitude naquilo que a gente faz e Cristo vai ficar de lado. A referência não são homens, a referência é Cristo. Tudo quanto fizerdes para os homens, fazei como para Cristo, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Quando a gente muda a referência passa a ser homens, a gente também vai esperar a recompensa do homem. Que possa ser que não venha e frustração se estabelece na nossa vida. Mas quando é Cristo a referência, a gente vai estar ciente. A recompensa vem do meu Senhor, que sabe recompensar justamente. Queria que sua atuação fosse de outra forma, ou mesmo outra função. Queria um lugar, o lugar que eu quero, o lugar que eu me acho, né, que deveria estar, ser reconhecido.
Outra coisa, quando convocou os parceiros para realizar um feito, não foi atendido. Isso pode criar uma lacuna no nosso coração, ressentimento. Convidei as pessoas, só eu vim, só eu fiz. Cadê fulano de tal? Cadê cicrano? Me desconsiderou. Tudo isso pode se tornar uma infecção quando a gente se deixa governar por isso. Porque isso são coisas que acontecem no nosso meio, até dentro de casa. Ter divergências fortes com alguém da equipe. Gente, se tem divergência forte com alguém da equipe, resolve isso. Senta e resolve. Amém? Conversa. Divergência, intriga, indiferença. Ei, a referência Cristo deixou de ser a referência quando a gente age assim. Porque quando ele deixa de ser a referência, o ensino dele também deixa de ser a referência. A gente vai agir de uma outra forma. Se tem divergência, se acontecer algo, está intrigado, intriga no meio de Cristo, no meio do povo de Deus, e a gente ainda levanta as mãos dizendo eu te adoro, quando a Bíblia diz que nós devemos levantar as nossas mãos santas, sem ira e sem animosidade com ninguém. Como eu vou levantar minhas mãos se eu tenho animosidade com você? Preciso resolver. Amém? Porque isso pode criar uma lacuna no nosso coração. E o diagnóstico vem, não está inteiro, não está completo. Infeccionou. Evangelho é perdoar. Fora disso é filosofia humana. Evangelho é isso. Não foi lembrado como queria em determinada situação. A nossa alma grita, fiz tanto, mas meu nome nem foi lembrado. Isso acontece, gente. Isso não quer dizer que a gente está pecando, que a gente está... A alma levanta isso, mas a gente trata. A gente olha para a referência Cristo e não vê Cristo buscando essas coisas. Cristo apenas dizendo, eu vim para fazer a vontade do Pai, eu vou fazer a vontade do Pai. Ele recebeu elogios, ele recebeu críticas, mas ele nunca deixou de que o Pai fosse referência para ele. Eu falo o que eu ouço o Pai falar e eu faço o que vejo o Pai fazer, referência. Tudo isso tem a ver com construindo a visão, porque você faz parte de uma visão grande do reino. E precisamos cuidar do nosso coração. Não concorda com a forma de administrar. Tudo bem, gente. Ó, aqui na nossa igreja ninguém é proibido de dar opinião. Amém? Você pode discordar, não tem problema não. Eu acho saudável discordar, ter uma outra opinião. Faz com que a gente avalie. Só que a gente não pode continuar com discordância. A gente precisa resolver. Amém? Eu posso discordar, dar uma opinião ao pastor João, como eu dava, mas ele esclarecia coisas, tá bom. Amém? Vamos administrar. Tem coisas nos bastidores que você não sabe. E por isso, às vezes, você vê uma tomada de decisão que para você, que para mim, que não estou nos bastidores e não sei do acontecimento completo, parece estranho aquela decisão. Você precisa confiar na sua liderança. E eu também. Aleluia. Porque se eu não confio na minha liderança, uma lacuna vai se estabelecer ali, no que eu faço e na visão que eu estou debaixo e na liderança que eu me submeto. Uma lacuna vai estar. E com certeza nós não seremos inteiros debaixo daquela liderança. Então é melhor resolver. Amém? Se não consegue, sabe que não consegue confiar, amém? Procura uma outra liderança. Que você confie. Mas não nutra isso. Não deixe essa lacuna se estabelecer de uma forma que vai infeccionar as outras áreas. Tem solução para tudo. Amém? Aleluia. Amém, gente? Eu sei que você não está rindo, nem está chorando, eu sei que você está meditando. Paulo disse, olha, me imitem como eu imito a Cristo. Referência, referência, referência. Mas qual era a referência de Paulo? Cristo. Paulo chegou a esse nível. Amém? Por que ele disse, me imite?
Você está imitando a Cristo. Ele é a minha referência. Toda decisão que eu tomo conforme Ele tomaria. Toda ação minha e reação minha é conforme Ele agiria ou reagiria. Referência. Referência. Quando a referência muda, aí muda toda a nossa atitude. Nos leva para fora da BR. Nos leva para fora do plano de Deus. Nos leva para um outro sentimento que não é o de Cristo. Que referências podem ser? Eu mesmo posso ser a minha referência, o meu eu, o que eu acho, o que eu quero. Quando eu sou a referência, sabe, lacunas vão se estabelecer na minha vida, naquele meio. Porque é o que eu quero, é a minha vontade, que tem que ser aceita. Lembra, a referência é Cristo. A referência não sou eu, a minha vontade, a referência é Ele. E sendo Ele, não é a minha vontade, mas a vontade dEle. Quantos estão entendendo, gente? Quando a referência é Cristo, vai ser a vontade dEle, não a minha. Apesar que eu tenho, apesar que você tem. Isso não é pecado, se levanta uma vontade. Mas essa vontade está em linha com a vontade de Cristo? Não, então vontade dá e passa. Porque não é uma coisa que não vai vir à vontade. Vai vir, mas você trata aquilo. Quando Cristo é a referência, fica fácil identificar quando a nossa vontade não é a vontade dele. Mas quando eu sou a referência, a vontade dele fica de lado e prevalece a minha. E isso vai criar uma lacuna no meu coração. E essa lacuna vai influenciar as minhas ações, as minhas decisões, os meus procedimentos. Aleluia. O diabo de cara já não é referência para nós. Amém? Se o diabo for referência para você, a gente vai estabelecer aqui a sessão do descarrego, gente. Que eu sei que não é. Amém? Diabo não é referência para a gente. Isso está liquidado, é prego batido, ponta virada. Então, qual a referência que pode ser eu? A minha alma, minhas emoções, sentimentos, minha vontade. Pode ser a minha referência. O mundo sim. Coisas do mundo podem passar a ser a minha referência. Ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então é possível que a gente ame o mundo. E o mundo passa a ser de novo a nossa referência. Ah, isso não vai acontecer comigo. Cuidado. Aqui é apenas um cuidado. Deus está tratando a palavra hoje aqui para um cuidado conosco, com o nosso coração. Então o mundo não é a nossa referência. Amém? Isso pode fazer com que, tudo isso pode fazer com que a gente se desconecte da visão na qual nós estamos debaixo. Se desconectar. Está no grupo, mas não está. Está na igreja, está debaixo de uma visão, mas na realidade não está. Se desconectou por essas coisas. Lacunas se estabeleceram. Se desconectou. Por um tempo, ainda dá para conviver, viu? Quando a gente se desconecta. Por diversas razões. Com a liderança principal e com o grupo. Ainda dá para conviver. Mas se você se desconectar da visão, o próximo passo é você se desconectar de quem trouxe a visão. Às vezes, estou dizendo, eu não concordo com essa visão, eu concordo com o pastor Isaías, mas com a visão do ministério eu não concordo. Fatalmente, lá na frente, você vai se desconectar do meu coração. Se desconecta da visão, o próximo passo é se desconectar daquele que trouxe a visão. E aí, quando isso acontece, não vai dar mais para conviver. Não porque aquela liderança vai expulsar, não, porque vai incomodar. E se for uma liderança que não vai abrir mão da visão, vai incomodar. Oh, glória. Bem rapidinho, atitudes que identificam desconexão. Você acha bom você saber disso ou não, gente? Amém? É bom saber.
Porque a gente identifica e fecha a porta. Aqui não. Quando acontecer, você diz, aqui não. Atitudes que identificam desconexão à visão ou quem trouxe a visão, ou a liderança. Rispidez com a liderança, passa a ser ríspido. Desonra a unção sobre aquela liderança, não honra mais. Não considera mais a voz de quem trouxe a visão. O divino se torna comum. Não considera o que é pedido para fazer. Prefere fazer outras coisas que não seja o que foi pedido. E isso é um caminho de desonra. Até faz, mas não faz o que foi pedido. Isso é sinal de desconexão. Não há mais empenho para atender às responsabilidades dadas. Lentidão para dar resposta. Não se importa se a responsabilidade é transferida para outra pessoa. Não está nem aí. Foi melhor para mim. Desconexão. Apatia, falta de interesse, iniciativa, esforço. Distanciamento do grupo. Passa a fazer o que quer. Participa das programações daquele meio, julgando quais são as importantes. Essa aqui eu não julgo, então eu não vou. Essa aqui é importante, eu julgo, eu vou. Mas aquela eu não vou. Começa a agir dessa forma. E isso identifica uma desconexão. Deus está trabalhando para que a gente não crie lacunas, porque uma vez criadas essas lacunas, essas coisas podem começar a se manifestar. Agora Deus está se antecipando e dizendo, olha, tem jeito, tem remédio. Amém? Eu estou apenas cuidando de você, meu filho. Eu estou apenas querendo que você siga o plano e que você chegue a cumprir a meta. Como a gente falou ontem, bater a meta. E essas coisas são importantes para que a gente saiba. Eu sei, gente, que isso aqui não foi da cabecinha de Isaías. Olhos brilhantes, gente. Aquele olho brilhante do início, quando a gente fazia com o coração completo. Os olhos brilhavam para fazer. Onde é que estão os olhos brilhantes? A alegria, quando havia alegria na conclusão de uma obra, a celebração coletiva, as conquistas elas passam a ser comuns e não individual, passam a ser coletivas. O brilho nos olhos, quando o coração está completo. Um coração completo faz com que a gente fale da visão com entusiasmo. A visão no coração e na boca passa a ser algo do coração e algo da boca. Coração completo, coração inteiro. Tinha mais coisa, mas tá bom. Terminar na hora. 3 minutinhos. O que fazer com tudo isso? Primeira coisa, bem rapidinho, simples, remédio. Amém, gente? Tudo que foi dito aqui não é para te condenar, não é para levantar falso a você, é para a gente apenas refletir e entender. Rapaz, Prevenildo morreu de velho, desconfiado ainda é vivo. Isso é o que minha avó dizia, lá na Vila Castelo Branco, na minha Barbacena. Pequenininho, Prevenildo, né? Ela dizia, Prevenildo morreu de velho. Então, Deus está nos tornando prevenido dessas coisas. Ela dizia Prevenildo, que ela relacionava a uma pessoa. Prevenildo era um homem prevenido. Ela queria dizer isso. E uma pessoa prevenida, ela vai morrer velha. Era o provérbio dela. Não encontrei na Bíblia, mas dá para aproveitar. Amém? Deve ter algum versículo semelhante, né, que traga esse entendimento que você entendeu sobre prevenção. Aleluia. Primeira coisa, não mude a referência. Aconteça o que acontecer, permaneça. A Bíblia diz, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É correndo e olhando ao mesmo tempo. Você corre olhando, porque se você não olhar para ele, facilmente eu e você vamos mudar a referência. E
tem tudo a ver com referência. Viu com Amazias? Aleluia, benção. Olha, ela gostou. Segunda coisa, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Quem guarda? Você. Duas coisinhas simples, que é remédio. Glória. Não ouvi nenhum amém, nenhum aleluia. Mas deixa eu completar. Eu estou sarado disso. Eu não vou sair daqui com o coração incompleto, porque não houve. Mas eu sei que você recebeu. Amém? Como eu recebi. Está tudo bem. Anos atrás eu saía dizendo, meu Deus do céu, o que foi que eu falei? O que foi que eu falei? Saía condenado, pelo amor de Deus. E se você não tratar isso, você pode criar uma lacuna com o povo. Daqui a pouco você está na dependência de que você sempre precisa encontrar um elogio quente. Isso cria uma lacuna. A alma passou a ser a referência. Duas coisas. Não mude lugar. Não tire Cristo da referência. É fácil fazer isso, mas a gente vai se esforçar para não. Segunda coisa, guarde o seu coração. Guarde. É aquela mesma instrução que Deus deu a Adão. Cultive e guarde o jardim. Essa era a responsabilidade de Adão. Agora o jardim é o nosso coração. Cultive, semeie, exposição à palavra. E guarde, pratique. Amém, gente? Amo vocês. Amém, eu quero o melhor para vocês. Que Deus abençoe, obrigado pela paciência. Obrigado também pela intensidade desde ontem, né? Eu creio que a gente vai fazer uns bangalôs aqui. Porque quem quiser dormir para ficar para o outro dia, né? Já vai pegar uma inspiração. Né, Momô? Toma. Amém, queridos. Você está animado nessa manhã? Eu sei que a palavra que ele trouxe não é uma palavra que a gente escuta muitos améns e glórias a Deus. Mas eu sei que Deus está tratando conosco. Eu fui muito abençoado com essa palavra, porque é fácil, queridos, a gente se pegar em uma dessas coisas que foi falada. Então vamos alinhar o nosso coração, vamos andar para construir não só essa visão, mas também a unidade entre nós. Porque Deus diz que é na unidade que Ele opera a bênção. E tudo o que foi falado gera unidade. Se a gente tiver em unidade, queridos, tudo que a gente tentar fazer vai acontecer. Principalmente porque nada do que é sugerido aqui para você está fora da vontade de Deus. Você crê comigo que essa visão, esse complexo, esse lugar é a vontade de Deus? Talvez alguns de nós, né, possa abrir nossa boca ou ser sugerido em nosso pensamento que é um exagero. Para que isso? Mas a gente já sabe, não é? Para que isso? Nós estamos nesse lugar enorme e nós temos a visão que é de Deus para fazer tudo lindo e com excelência. Não é para ganhar fama, não é para ser destaque na cidade, não é para que a igreja do distrito seja uma referência no sentido é a melhor, é a top. Não, toda a igreja precisa ser a melhor, precisa ser a top, porque nós temos um propósito divino que é ganhar vidas. Esse lugar precisa estar apinhado de gente, esse lugar precisa estar lotado de pessoas que vão entregar sua vida a Jesus e vão ser apacentadas e cuidadas por mim e por você. É por causa disso que nós temos essa visão como um carro-chefe mesmo e nós vamos conseguir, queridos. Eu não tenho dúvida disso, que nós vamos chegar até o fim, como o pastor João gostava de dizer, nós vamos ver até a última gota de tinta ser colocada nesse lugar. Mesmo que a gente não esteja aqui, mas a gente vai ver. E a gente vai se alegrar junto com você, porque a ideia é de Deus, não é nossa. Amém? Então, falando sobre isso, nós queremos trazer nossos dízimos e ofertas nessa manhã, né? Queria que os diáconos já viessem por aqui. E o tempo todo, desde ontem, eu não sei se você veio no nosso seminário ontem. Se você não veio, eu te aconselho, né? Acho que vai ficar disponível no YouTube, eu não sei. Mas eu te aconselho, vai ficar disponível, de você pegar
e ouvir de novo as ministrações. Foram ministrações poderosas e que o tempo todo falavam sobre ajuste, sobre alinhar a visão. E nós estamos numa visão. E o ponto-chave disso é realmente a gente viver em unidade, para que a coisa ande com mais velocidade. Você deseja esse lugar pronto? Estou falando de dízimo e oferta, mas tem tudo a ver, tá, querido? Você deseja esse lugar pronto? Eu não sei você. Ontem à noite foi passado um vídeo, não é, de tudo que foi feito aqui, né, até hoje. Até hoje não, é antigo o vídeo. Mas eu me regozijei, eu acho que só fui eu que fiquei feliz, eu não sei. De olhar para aquilo ali, a quantidade de coisa que tinha sendo feita e de como nós já avançamos. Então eu quero te animar nessa manhã mesmo, para que você veja assim. Nós não estamos começando, não estamos no meio, nós estamos finalizando. E é na unidade, é debaixo dessa visão que nós vamos conseguir com mais rapidez. Eu não sei se você deseja isso, mas eu desejo de todo o meu coração, porque Deus, Ele quer que isso seja aprontado bem ligeirinho. E aí, trazendo isso para o nosso contexto de dízimos e ofertas, é o mesmo princípio. Nós estamos debaixo de uma visão. A palavra de Deus diz que nós devemos dizimar e ofertar. E se a gente se submete a essa visão que é divina, nós vamos prosperar em todas as coisas, porque essa é a garantia da palavra. Amém? Tem uma frase de pastor Humberto que ele diz assim, eu gosto: a humanidade não foi feita para a independência, mas para a interdependência. Nós não fomos criados para sermos seres sozinhos na vida. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos nos ajustar nessa visão. Nós precisamos construir essa visão em nós e fazer ela acontecer velozmente. Dízimo e oferta é um princípio. O construir dessa visão com relação a essa visão também é de Deus. Então a gente se submete e a gente vai ver o sobrenatural acontecendo muito antes do que a gente possa imaginar, se eu e você estivermos alinhados com o mesmo propósito. Amém? Então, com esse entendimento, nós vamos dizimar nessa manhã e ofertar, não é? Porque isso é um princípio e nós nos submetemos àquilo que Deus instrui para nós. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer, porque nós entendemos a sua palavra, nós entendemos o seu princípio, Pai. Nós estamos com o coração livres e prontos para obedecer e se submeter àquilo que você nos instrui. Nós te agradecemos porque entendemos que tudo que você faz chegar às nossas mãos só podia ser você. Nós te agradecemos porque você faz além do que nós pedimos ou pensamos. E nós te agradecemos porque você é o nosso verdadeiro supridor. Você é aquele que não deixa faltar. Você é aquele que faz além do que nós pedimos. Te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Abençoamos esses dízimos, abençoamos essas ofertas em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu sou grato por tudo que tenho, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova do amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. E por isso louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também
no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Jesus, aleluia! Senta só mais um pouquinho, nós estamos num horário maravilhoso, né? Vai dar tempo para a gente ir para casa, ajeitar o almoço e vai ser um sucesso. Mas eu queria trazer alguns avisos importantes. Antes de qualquer aviso, eu quero agradecer a todo mundo que esteve envolvido desde ontem, né, na organização de tudo isso. A gente trabalhou muito, mas a gente faz isso com muita alegria para receber você e você ter o melhor conforto que a gente possa dar. Então, muito obrigada aos pastores, aos colaboradores que estiveram conosco desde ontem. Foi um sucesso o nosso seminário e foi um sucesso o nosso café da manhã. E eu te aconselho, queridos, quando a gente propor para você um seminário como foi ontem, não deixa de participar, a não ser que seja algo muito importante que você não possa vir. Mas se você puder, esse é o lugar e essa é a forma da gente ajustar e alinhar a nossa visão. Amém? Então, muito obrigada a todos, né? Todos que colaboraram. Nós somos tão gratos pela vida de vocês. Nada do que a gente faz aqui a gente pode fazer só, porque tudo é muito grande. Então, muito obrigado por tudo. Amém, queridos? Eu queria chamar a pastor Sueldo e Ana. Queria também pedir aos amados irmãos, homens principalmente, não é? Para a gente dar umas desmontadas aqui ao final. Amém? Porque corpo é isso, não é? Amém. Amém. Graça e paz. Amém. A gente veio aqui comunicar a vocês que o próximo sábado, às 9 horas da manhã, nós teremos o nosso bazar em prol do Seminário de Família. Amém? Então, se envolve. Se você tiver alguma coisa em casa para doar, traz para a gente vai estar hoje aqui no hall com o stand, recebendo as suas doações. E também você doa e vem comprar no sábado também, que é assim que funciona o Reino de Deus. Amém? Aleluia. Esse bazar não é só de roupa e calçado, você pode trazer também alguma utilidade doméstica, alguma coisa que você, carro, moto, né? Fica tranquilo, fica livre, você vai estar plantando numa boa terra, amém? Seja guiado, não endureça o vosso coração. Mas eu quero avisar também que no dia seguinte, no próximo domingo, dia 4, nós teremos uma belíssima feijoada. Então, a equipe da bandinha e da associação de casais, nós estamos vendendo as senhas, né? Se você por acaso, nossa amiga Natália está com várias senhas à venda e custa apenas R$20. Diga assim, só. Pronto, eu sei que você é um homem próspero, uma mulher próspera. Então, temos senhas aí disponíveis. Procura o pessoal da equipe. Se não encontrar, pode procurar a Ana, ela está com senha disponível. E a arrecadação do que acontecer nessa feijoada é em prol do Seminário de Família. Quantos amam família aqui? Nós fazemos parte de uma grande família, a família de Deus, mas também nós precisamos investir na nossa família local, pessoal. Então, temos o seminário do Verbo Distrito marcado no último final de semana de outubro, e nós estamos já trabalhando há alguns meses aí nos bastidores, e aí há uma convocação nossa, da liderança da igreja, para você trazer toda a sua família, convidar outras famílias. Teremos um tempo precioso com a família do pastor João Roberto. A família inteira virá ministrar aqui. Será um tempo maravilhoso. Geramos expectativa já desde o ano passado, quando foi saltou no coração do pastor Isaías Anafabem em convidá-los. E nós vamos sim ter um tempo maravilhoso. Então, próximo sábado, bazar. No próximo domingo, feijoada. Amém? Criança até 10 anos, 0,800, não paga. De 10 em diante, inteiro. É assim? Viu? Pronto. Você não é criança não, pastor Pedro. Que é isso? Amém? Então, fica conectado aí com esse tema, família, que é poder de Deus. Glória a Deus, eu estou nessa faixa etária,
Então, nem precisa comprar, viu? Nem me dê a senha não, que eu estou na faixa etária aí que está livre. Amém? 0 a 10 anos. Glória a Deus. Então, quantos foram abençoados nessa manhã, no café da manhã? O próximo mês nós vamos ter novamente. E eu creio que a unção vai estar aumentando. Eu creio que esse interesse no seu coração de estar junto, isso é importante a gente estar junto, cria uma liga. A gente faz isso para beneficiar. Amém? Eu sou beneficiado quando você está aqui, quando eu posso conversar com você, ir em cada mesa, ver você feliz, com a sua família, com a família da fé. Amém? Então, sábado, no próximo mês nós vamos continuar construindo a visão em você. Tá certo? Não vai ser só Isaías ministrando não, viu gente? Eu estou apenas calçando aí, mas a gente vai ter uma... Quando você abusar de mim, é que eu chamo uma outra pessoa. Tá certo? Mas eu sei o que está aqui dentro, eu preciso passar. E aí a gente vai aumentando isso. Amém? Então somos felizes com vocês. Logo mais à noite, 18 horas, culto de celebração e ministração da palavra. Mais uma oportunidade de Deus construir algo em mim e em você. Não perca. Amém? Pode ficar de pé. Muito obrigado. Dê um abraço do seu irmão. E aquela pergunta básica. Agora, quem quer almoçar comigo? Todo mundo já sabe, né, gente? Sejam abençoados na prática da palavra. Obrigado, gente. Muito bom, viu? Deus é bom. Até de noite. Obrigado, som. Obrigado, grupo de música, comunicação, todos que se envolveram. Deus é bom.